Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai quebrar alguns tabus, desmistificar, tirar algumas dúvidas relacionadas ao autismo. Quem vai estar nos acompanhando hoje é o Dr. André, ele é neuropediatra. Dr. André, muito obrigada por estar acompanhando a gente hoje nesse bate-papo. Antes da gente estar abordando as perguntas, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse quem era o Dr. André. Antes de ser o Dr. André, sempre quis fazer medicina, sempre quis. O que é que te levou a escolher essa especialidade da neuropediatria? Obrigado demais pela oportunidade de a gente falar sobre esse tema tão relevante e tão Sim. atual. Uhum. Sobre por que eu cheguei aqui, né? Eu sempre quis medicina, isso é interessante. Assim, meu pai é médico, meu pai é Uhum. neurologista, mas diferente de mim, ele é neurologista de adultos. Sim. Então, desde muito pequeno, eu sempre sonhei em ser médico. Eu nunca pensei em nada diferente disso, né? Uhum. E aí, depois da faculdade já, eu me encantei pela questão da pediatria. E aí eu pensei em unir as duas coisas. Eu já queria ser neurologista, achei fantástico o mundo da pediatria e por isso decidi pela neuropediatria, especialidade que eu não consigo ver outra diferente, assim, não consigo me ver fazendo outra coisa. Como se já tivesse no seu sangue, né? Ali seu pai é médico, você tendo toda aquela influência da medicina e resolveu meio que juntar ali as duas coisas, não é isso? Exato, exato. E aí é um mundo muito interessante, muito Uhum. agradável de trabalhar. A gente hoje trabalha numa clínica que são mais de 40 especialistas em pediatria e é sempre bom estar lá dividindo espaço com a criançada. Nunca é um dia igual ao outro, é sempre Sim, bem sim. diferente e é sempre bom trabalhar com elas. Até porque cada criança tem sua especificidade, né, doutor? Cada criança é única. E a gente viu que trabalhando com pediatria, a gente consegue trabalhar com a família inteira, que é Uhum. extremamente importante. Sim. A gente só consegue mudar uma criança quando a gente muda o ambiente familiar. Uhum. Então a gente faz uma ação direta com a família. E também a gente percebeu que ali tem uma mudança real. Então, com a criança, a gente consegue transformações incríveis. Uhum. A gente consegue de verdade fazer modificações e a gente tem uma resposta real na neurologia. Algo que é difícil quando o cérebro já está maduro, Sim. mas que é extremamente mais simples quando a gente fala da plasticidade neuronal. Perfeito. Doutor, como você falou, o autismo ele está sendo um assunto muito atual, né? Cada vez mais pais estão procurando ali diagnósticos e se informando quando vê alguma particularidade vinda de seu filho. Mas eu queria escutar de você, especialista no assunto. O que é o autismo, né? Como é que ele se molda ali no cérebro? Como é uma criança autista? O autismo ele é basicamente uma dificuldade na comunicação, Uhum. na interação social e vem associado a alguns comportamentos que a gente chama de comportamentos estereotipados ou Sim. repetitivos, ou ainda focos, né, fixações em alguns assuntos, e geralmente é associado também a questões sensoriais. Então, eu vou ter uma criança que vai ter uma dificuldade nessa relação social, nessa comunicação. É Entendi. interessante a pergunta porque as pessoas confundem o autismo quando achar que é uma criança que não fala. Não tem a ver. Você até pode ter uma criança autista não verbal. Ela está dentro do espectro e também não consegue falar por alguma outra razão, Uhum. muitas vezes associada a apraxia de fala, alguma outra condição associada ao transtorno do espectro do autismo. Uhum. Mas a base do autismo é não se comunicar bem. E a gente tem uma criança que, muitas vezes, embora falante, não é comunicativa. Entendi. Imagine que uma criança ela entra no consultório e ela sabe os números. Às vezes, sabe os números em inglês, mas você pergunta a idade dela e ela não consegue te responder, mesmo com os dedos. É de Uhum. chamar a atenção, alguém que consiga falar, mas não consiga comunicar. E essa é a base do autismo, a comunicação. Sim. Então, hoje, e aí nós estamos tendo esse papo em 2023, a última estatística do CDC, o órgão norte-americano que faz o controle, ele divulgou que uma a cada 36 crianças estão dentro do espectro autista. Uhum. Ele leva em consideração crianças que têm 8 anos de idade. Então, a gente sabe que esse número vem crescendo bastante. 1 para 36 são quase 3% da população. Imagine agora que a gente estivesse falando de crianças de 3, 4 anos de idade. Sim. Quão grande já não estaria esse número? A gente está falando de um crescimento real. A gente está falando de uma condição que as pessoas têm discutido cada vez mais. Uhum. Me pergunta bastante isso, e é um tema importante se falar. O autismo cresceu mesmo, esse número? Assim, nós temos realmente muitas mais crianças dentro do espectro autista. A gente teve o acréscimo real, onde a gente teve um número maior de crianças dentro do espectro,
E a gente teve também uma maior informação. Então, mais pessoas recebem o diagnóstico. E a gente viu que esse número que cresceu de diagnósticos por informação, eles são mais comuns no espectro leve. Então, nós tínhamos mais crianças que estavam dentro do espectro autista leve que passavam batido, sem diagnóstico. E agora estão dentro do diagnóstico também. E falando um pouco da informação relacionada ao autismo, né? Muitos pais ainda... acredito que eles entram em uma autonegação de ver que o filho deles é um pouco diferente de alguma criança ali, que está na escola, ou até mesmo do próprio irmão. Então, doutor, quais os sinais e os sintomas que a gente pode conseguir observar no nosso filho ali, que a gente consegue observar no nosso filho e a gente tem que realmente levar ele a algum psicólogo, psiquiatra, para ter realmente o diagnóstico do autismo? Como é que a gente consegue ver essas diferenças? E a partir de que idade a gente pode notar essas diferenças? Interessante a tua pergunta, porque você fala até sobre a questão dessa negação. Nem sempre é uma negação voluntária. Isso confunde algumas famílias. Às vezes elas pensam assim, não, mas se fosse na minha casa e eu visse isso, eu iria logo para o médico. Às vezes não vê. Às vezes as famílias não percebem. Sim. Elas entram no consultório, me fazem uma queixa e não percebem, às vezes, 5, 6 outras queixas que poderiam estar presentes naquela criança. Então, quais são os sinais de alarme? Assim? Quando a gente dá o diagnóstico de uma criança, avisa para a família que ela está dentro do espectro autista, Sim. eles começam a fazer uma revisão da vida da criança. E por vezes eles vão percebendo, realmente, André, eu percebia que quando ele amamentava, ele não olhava bem aos olhos. André, já maiorzinho, eu chamava pelo nome e ele não olhava. Então, às vezes eu apontava para o pai e ele não olhava para onde eu apontava. Eu batia palmas e ele não batia palmas junto comigo, ele não seguia um parabéns. E ela começa a passar os meses assim na lembrança dela e ela vendo que ele não acompanhava o que ela esperava de comunicação. O que pode ser mais fácil quando a família já tem um filho, Sim. mas que é extremamente difícil quando a gente está falando de uma família que está no seu primogênito. Então, a grande questão é, você se sente conectado à sua criança. Você percebe que ali, quando você sorri, ela sorri de volta. Que você brinca e ela mantém um contato visual com você. Que você dá um comando e ela entende e atende um comando simples, claro, a depender da idade. Então, se eu me sinto assim conectado, tá tudo bem. Se eu tenho a impressão de que meu filho é alheio à minha presença, de que ele fica indiferente ou mais, que ele até me procura quando é algo interessante a ele, mas que ele tem severa dificuldade em manter-se conectado quando é algo interessante a mim, eu preciso de uma avaliação. Então, fuga de contato visual, demora na aquisição da fala, ou aquisição da fala sem uma comunicação correspondente, movimentos repetitivos, como o balançar de mãos quando fica muito ansioso, muito empolgado, sentar em W, ter dificuldade, né, que é as perninhas para trás, Sim. ter dificuldade na questão sensorial, parecendo às vezes ter pouca sensibilidade à dor, né, ter um comportamento repetitivo, um brincar mais concreto, em vez de eu fazer o brincar lúdico dos carrinhos competindo entre um e outro, ou indo estacionar, ou descendo um boneco, eu simplesmente gostar de enfileirar, emparelhar, ou separar, ordenar por cores. A criança autista é uma criança, muitas vezes, extremamente inteligente, mas um cérebro muito lógico. Ele não é um cérebro muito lúdico. Então, é um cérebro muito bom na imitação, na ordenação, de colocar em padrões. E ela leva isso para o brincar. Então, ao brincar com outra criança, você vai percebendo no seu filho que ele não está compartilhando a brincadeira. Muitas vezes até ele brinca perto, mas não brinca com ela, né? E segue um brincar de padrão, ordenando, enfileirando, ou apenas colocando todos num local, depois levando para outros, e isso vai chamar a atenção da família. Lembrando sempre que em algumas situações o autismo é extremamente leve e só vai se mostrar presente quando há uma demanda. Então, não é raro acontecer de uma menina ter diagnóstico mais tardio. O autismo leve em meninas tende a ser ainda mais leve do que em meninos. Entendi. E por muitas vezes elas fazem um fenômeno chamado masking, que é o mascaramento. Ela consegue entender o que o outro espera dela. Então a menina entende, você quer contato visual? Eu consigo fazer. Você quer que eu cumprimente quando eu chego? Eu consigo fazer isso. E ela vai fazendo isso de forma tão bem feita que não se percebe. E às vezes quando entra na pré-adolescência ou na adolescência, e aí falta habilidade.
porque é um salto na habilidade na adolescência, e aí ela se vê em apuros quando tem que falar num grupo do WhatsApp, ou quando tem que fazer uma ligação para as amigas, ou quando tem que sair de casa para passear no shopping, não só com as amigas que ela já elegeu, mas com as amigas das amigas. E aí Entendi. ela se vê em apuros. Então, não é raro que num quadro muito leve a gente só tenha o diagnóstico quando tem a demanda. A Uhum. gente fala dos sinais de alarme para que possa auxiliar aquela criança pequena, Sim. aquela que logo a gente reconhece. Mas a gente tem que estar sempre atento nas relações sociais dos nossos filhos. Perfeito. Você falou muito sobre a conexão ali, né, com o filho. Eu acredito para esses pais de primeira viagem, é, deve ser realmente muito forte, né, doutor? Você tá ali amamentando sua criança, tá ali querendo brincar com seu filho, mas você não tem uma resposta que espera, digamos assim. E em relação a esses pais de primeira viagem que estão percebendo essas mudanças de comportamento, qual é o primeiro passo? Qual é os profissionais que eles devem procurar para uma avaliação precisa do diagnóstico do autismo, doutor? Você citou bem assim, a questão dos pais de primeira viagem. Uhum, Então, foi uma mudança social que fez com que ficasse um pouco mais difícil o diagnóstico. uhum. Antes, nós vivíamos em famílias grandes. Sim. Então, eram muitos filhos. Então, o poder de comparação da família, ela acontecia de forma mais rica. E os pais logo podiam perceber que um filho tinha uma dificuldade numa área específica e procurar um especialista. Se não tinham muitos filhos, mas tinham muitos primos e tinham muito contato com avós, tios, então alguém logo iria chamar a atenção daquele casal, do seu primeiro filho, de que precisava de um apoio. Hoje nós vivemos em apartamentos menores, com famílias menores e com menor contato social, às Uhum, vezes, muitas vezes substituído pelos eletrônicos. uhum. Então, é verdade, demora-se mais para isso. E aí, percebendo, percebo que há algo, meu filho, e não precisa estar dentro do espectro. Se eu perceber que há algum atraso no desenvolvimento da criança, eu preciso procurar um especialista. Existe um especialista que cuida da criança desde o seu primeiro momento, que é o pediatra geral. Sim. Esse pediatra é o profissional médico de confiança da família, que vai estar presente desde os primeiros momentos, fazendo todo esse auxílio, toda essa orientação. Se a gente perceber, o pediatra percebendo, a família percebendo que é algo que está diferente do esperado no desenvolvimento, aí ele pode pedir o auxílio diagnóstico de um especialista no desenvolvimento infantil, que é Uhum. o neuropediatra. Sim. O neuropediatra é o especialista nos transtornos do desenvolvimento infantil. Então, ele acompanha o desenvolvimento normal e quando algo foge dessa tipicidade, de que algo está ok ou não está ok, então a gente consegue excluir causas que podem atrapalhar o desenvolvimento, e a gente poderia citar inúmeras causas que poderiam atrapalhar esse desenvolvimento e também auxiliar na estimulação precoce. Uhum. Então, no primeiro momento, o profissional pediatra. Pediatra. Algumas famílias, já após a avaliação do pediatra, já são indicados para a estimulação precoce, com fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, um educador físico, musicoterapeutas. A gente teria uma gama muito grande de profissionais que poderiam trabalhar com isso. Pode sim um pediatra, percebendo que eu preciso de um apoio X ou Y, encaminhar diretamente para o fono Uhum. ou para um fisioterapeuta. Isso é válido e indicado. Mas é sim interessante que depois ele também encaminhe para um neurologista infantil para uma avaliação. Então, Uhum. tratando-se de crianças pequenas, é a neurologia infantil que acaba fazendo essa avaliação inicial. Se a gente estiver falando de crianças maiores, que já têm seu desenvolvimento neurológico mais bem estabelecidos, mas as dificuldades são mais comportamentais e de linguagem, o psiquiatra infantil também é um profissional habilitado para o diagnóstico precoce do transtorno do espectro do autismo. Então é toda ali uma equipe multidisciplinar, né, doutor? Que Isso, cada um tem que ter sua real importância ali para ter esse. Eu acho que acredito que um diagnóstico cedo a criança já consegue se ver mais independente ali no futuro próximo dela. Ter um futuro mais sólido, estruturar um futuro mais sólido. É como se fosse isso, né? isso. E sabe quem é que é um dos principais responsáveis pelo primeiro encaminhamento, por Hum, sinalizar a família para que ela converse com o médico, o pediatra ou que vai para o neuro? O hum, professor. O professor. Lembra que uhum. a gente discutiu? Famílias pequenas, apartamento Sim. pequeno, pouco contato. E aí está lá a criança, 1 ano e meio, 2 anos, escola. Uhum. Entrou na escola, a escola é estímulo e teste. Sim. Na escola, a gente está lá estimulando, mas a gente também está avaliando. Então, o professor vai reconhecer que a criança foge de um padrão que ele tem em sala de aula. Entendi. Então, ele chama a família e diz: olha,
eu precisava que ele atingisse esses marcos e ele não faz. Não seria interessante a avaliação do pediatra? Não seria interessante a avaliação do neurologista infantil? E aí ele encaminha. Então, boa parte dos pacientes que não foram vistos pela família, quem visualizou foi o professor. Às vezes até mais do que o pediatra, que tem um tempo curto ali com a criança, Sim. muitas vezes mensalmente. O professor está todo dia. E o professor está na vida real. Ele está colocando situações reais. É ele que vai perceber que algo acontece de forma diferente do esperado. Perfeito. Doutor, eu acho que acredito que sejam as dúvidas mais recorrentes no seu consultório, principalmente quando se trata desses pais que estão que estão vendo isso pela primeira vez, notando esses comportamentos pela primeira vez, que é o que causa o autismo, né? São fatores biológicos, são fatores ambientais? E eu acho que a pergunta marco assim que deve chegar para você autismo tem cura, doutor? Essas perguntas são importantes, geralmente elas me são feitas, né, já na primeira consulta. Imaginei. Quando eu dou o diagnóstico depois, a família tende a me perguntar assim, mas o que causou o autismo, né? E é uma pergunta muito difícil, porque eu confesso que se a gente soubesse exatamente o que causou o autismo, ou pelo menos o que causa o aumento do número de casos, a gente resolveria. Se houvesse uma causa única e comum, a gente resolveria. Sim. Se a gente conseguisse afirmar que foi esse movimento específico, foi essa questão que foi feita pela mãe e pelo pai, ou não, foi isso aqui que os pais não fizeram e por isso resultou uma característica autística. Seria simples, mas não é. Não é. Então, nós sabemos que existe uma base genética. Sim. Então, quando a gente vai fazer estudos que a gente compara irmãos gemelares, a gente vê que tem uma taxa de prevalência muito mais alta do que a população de não gemelares, mostrando que claramente há um link genético sobre isso. A gente sabe que existem fatores genéticos sindrômicos, ou seja, questões genéticas que têm uma síndrome associada têm uma chance maior do transtorno do espectro do autismo. A gente sabe que tem a ver com questões relacionadas que podem acelerar esse processo, ou pelo menos aumentar a prevalência, prematuridade, algum grau de hipóxia perinatal, soma da idade materno-paterna muito elevada. Sim. Mas, André, a gente pode ter um garoto então que nasceu no tempo certo, filho de casal jovem, que não tem histórico familiar para o espectro, e ele está dentro do espectro autista? Sim, inúmeras vezes. Boa parte dos meus pacientes são filhos de casais jovens. E mesmo assim, o artigo vai lá e mostra que a gente tem essa chance maior. Então, não é uma única causa, a gente não vai ter essa única causa para poder identificar. Pelo menos por enquanto, a gente ainda acredita que é um fator genético associado a uma epigenética, associado a fatores externos que influenciam nossos genes. E a pergunta que me fazem depois é se eles conseguem curar o autismo. O autismo, ele entra no rol de uma condição, Sim. de uma característica, né? Ele é um perfil, ele não é uma doença. E por não ser uma doença, ele não tem cura. O que nós fazemos é entender que em algumas crianças que têm um nível 2 ou 3 de suporte, ou seja, que têm características moderadas ou mais severas, elas vão ter muita dificuldade de adquirir uma independência. Então a gente começa a treiná-las. Quando a gente tem um nível 1 de suporte, que é um autismo mais leve, a gente começa a treinar, às vezes de forma tão importante, tão vigorosa, e a criança recebe isso tão bem, que ela consegue ficar muito independente. E por vezes, principalmente meninas, ela pode fazer um masking e parecer funcionar fora do espectro. Então, não é possível sair do espectro e a pessoa deixar de ser autista, mas sim, ela pode funcionar como fora do espectro, se for do interesse dela naquele momento e ela com um quadro mais leve e muito bem adaptada ao meio. Entendi.